Então, a nossa missão aqui hoje é investigar como foi essa jornada de santidade, essa coisa de obedecer, se separar para Deus, perseverar. Como isso foi vivido por gente como a gente, de carne e osso, lá na Bíblia. Exatamente. E é fundamental lembrar que não estamos falando de, sei lá, super-heróis da fé, inatingíveis. São pessoas reais, com lutas, dúvidas, quedas bem feias até. Sim. Mas o estudo ajuda a gente a perceber uns fios condutores nessas vidas, sabe? 3 coisas que sempre aparecem. Uma decisão clara por Deus. Uma dependência muito visível do Espírito Santo para conseguir viver essa escolha. E, claro, disciplina. Uma constância nesse caminho. Decisão, dependência e disciplina. Gostei. E a base disso tudo, o texto-chave mesmo está lá em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Basicamente, sejam santos porque eu sou santo. É um chamado direto. Ok, então vamos desembrulhar isso. O primeiro ponto que o estudo levanta, e que a gente vê nessas histórias, é a santificação como um tipo de separação para Deus. Começamos por aí? Ótimo ponto de partida. Pensa em Abraão, Gênesis 12. O chamado dele é, radical. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Largar tudo, né? O conhecido, a segurança, só na base da promessa de Deus. É impressionante. Parece que a santidade começa aí, sabe? Com esse corte. Uma obediência que tira a gente do lugar comum. Sem dúvida. E tem leituras muito interessantes sobre isso que o estudo traz. Por exemplo, o N.T. Wright, ele destaca que essa separação de Abraão já tinha um propósito missionário, sabe? Ser bênção para as nações. Ah, interessante isso. Não era só sair por sair. Não era um isolamento egoísta, de jeito nenhum. Era uma separação para algo, para um plano de Deus muito maior que ele. Essa saída de Ur não é só física, né? Começa a redesenhar quem ele é, a identidade dele. Passa a ser definido por essa aliança com Deus. Exato. E não mais só pela origem, pela cultura de onde ele veio. A identidade muda. Faz todo sentido essa ligação, separação e identidade. Mas e quando não dá para sair fisicamente? Tipo, pensa em Daniel lá na Babilônia. Ele era um prisioneiro, né? Não tinha como sair da sua terra. Como funciona a separação para ele? Ah, Daniel, esse é um caso fascinante, porque a separação dele teve que ser por dentro, entende? Cultivada bem no coração de uma cultura superpoderosa, pagã. Interna. Como assim? O estudo foca muito naquela decisão dele, logo no capítulo 1, de não se contaminar com a comida do rei. Aquilo não era só, questão de dieta, era uma baita declaração de identidade, de a quem ele pertencia de verdade. Uma afirmação, né? Mesmo num lugar hostil. Exatamente. E isso continuou na disciplina de oração, mesmo arriscando a vida, como a gente vê lá na Cova dos Leões, né? E na fidelidade pública a Deus. O ponto que teólogos como Stanley Horton ressaltam e que o estudo traz é esse. Separação não é necessariamente isolamento físico. Certo. É uma consagração diária, no meio da vida. Guiada pela palavra, pelo Espírito, é escolher os valores de Deus mesmo quando tudo ao redor grita outros valores, sabe? Nossa, essa ideia de consagração diária, mesmo num ambiente contrário, isso fala muito para hoje, né? E seguindo essa linha da separação na prática, tem José no Egito também. Sim. Longe de casa, passando por tentação, traição, como a santidade aparece ali. A história de José é, riquíssima. O estudo foca em 2 pontos bem marcantes. Primeiro, a pureza dele, a integridade pessoal. Aquela cena em que ele literalmente foge da esposa de Potifar, em Gênesis 39. É uma decisão ativa, sabe? Fugir do pecado. Uma atitude bem concreta. Muito. Mas depois tem a santidade relacional dele, que é impressionante. Ele perdoa os irmãos, aqueles que o venderam como escravo. É verdade. E o jeito que ele perdoa é incrível. Exato. O como ele perdoa. Ele reconhece a mão de Deus até na maldade dos irmãos. Lá em Gênesis 45, ele fala algo como: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para conservar a vida.
Essa capacidade de ver o propósito de Deus no meio do sofrimento e perdoar assim. Uau, como alguém chega nesse nível? Ótima pergunta. O estudo vai buscar ajuda em pensadores como Jonathan Edwards, que falava muito sobre as afeições santas. A ideia central é que a santidade verdadeira não brota só da força de vontade, sabe? Ela vem de um coração que foi cativado por Deus, que ama a Deus acima de tudo. Um coração conquistado. Isso. Quando o coração está nesse lugar, a pureza, o perdão, elas se tornam respostas mais, digamos, naturais. Mesmo que ainda sejam difíceis, claro. Mas a santidade pessoal do José, a pureza e a relacional, o perdão, parecem vir da mesma fonte. Um coração totalmente rendido a Deus. Entendi. Faz sentido. Então, essa separação inicial, seja ela física como a de Abraão ou interna como a de Daniel, ela precisa se mostrar em ações concretas no dia a dia. Perfeito. E isso já nos leva direto para o segundo ponto que o estudo aborda: a santificação como obediência e submissão. Exatamente. A separação define para quem a gente vive. A obediência mostra como a gente vive para ele, na prática. E aí Moisés é um exemplo complexo, né? Porque tem momentos incríveis e outros difíceis. Com certeza. Na sarça ardente, lá em Êxodo 3, Deus manda ele tirar as sandálias. Um gesto claro de quê? De reverência, humildade, reconhecer quem está no comando ali. Sim, um ato de submissão claro. Mas depois tem aquele episódio terrível em Meribá, né? Em Números 20. Meribá, isso é uma lição dura. Deus manda Moisés fazer uma coisa bem específica. Falar com a rocha para sair água para o povo, que estava reclamando de sede. Falar com a rocha. Certo. Mas o Moisés, ele estava frustrado, irado com o povo, e em vez de falar, ele vai lá e fere a rocha com o cajado. 2 vezes. Desobedeceu direto. Exato. E o pior, a água até sai, funciona, mas Deus reprova a atitude dele na hora. O estudo usa essa passagem para mostrar um ponto crucial que teólogos como Anthony Palma levantam. Ter experiências espirituais fortes, ou mesmo ser um grande líder, não te dá um passe livre para desobedecer a instrução clara de Deus. Importante isso. A unção, a autoridade espiritual, ela se confirma na submissão à palavra, não passando por cima dela. Moisés agiu na emoção do momento, desonrou a Deus publicamente ali e teve consequências sérias para ele. É um alerta forte mesmo sobre submeter até as nossas emoções, nossas reações à direção de Deus. Que contraste imenso com a resposta de Maria quando o anjo aparece para ela em Lucas 1. Nossa, nem fala. Uma situação que podia, sei lá, destruir a reputação dela, a vida dela, e a resposta é: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que nível de submissão é esse? É de tirar o fôlego, né? O estudo explora essa submissão de Maria com umas perspectivas bem legais. O N.T. Wright, por exemplo, ele vê Maria como um tipo de novo templo. Novo templo? Como assim? A ideia é que, através da fé e da submissão dela, o Espírito Santo age de um jeito totalmente novo, gerando a nova criação Jesus dentro dela. Deus habita e age de forma poderosa, onde encontra um coração disposto a dizer sim. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem entender, mesmo que custe caro. A santidade dela está nessa entrega confiante, nessa disponibilidade total para os planos de Deus, por mais impossíveis que parecessem na hora. Disponibilidade total. Isso me lembra de Noé. Gênesis fala que ele andava com Deus numa época totalmente corrompida. Sim, um contraste enorme com a cultura ao redor. Ática. Décadas construindo uma arca gigante, provavelmente sendo alvo de muita zombaria, né? Isso sim é obediência que persevera. Com certeza. O estudo destaca Noé como um exemplo daquilo que o Eugene Peterson chamou de longa obediência na mesma direção. Não foi um ato heróico de um dia só, foi uma vida inteira de constância. Uma vida inteira. E pensadores como Gordon Anderson, que o estudo cita, sugerem que a maturidade espiritual se mede muito mais por essa fidelidade que dura, sabe? Do que por picos de intensidade aqui e ali. Noé representa essa santidade que não desiste,
que continua obedecendo dia após dia, ano após ano. Mesmo sem ver o resultado logo. Mesmo sem ver, mesmo enfrentando oposição, descrédito. É a fé que trabalha, que produz fruto de justiça, como diz Hebreus. É a fé que não desiste. Essa ideia de processo, de longa duração, de não desistir, isso nos leva bem para o terceiro ponto que o estudo desenvolve, né? A santificação não é só aquele evento inicial ou atos isolados de obediência. É um processo contínuo de transformação. Isso, perfeito. É a ideia de que Deus não nos salva para nos deixar do mesmo jeito. Ele começa uma obra de mudança por dentro que dura a vida toda. E o apóstolo Paulo é um exemplo clássico disso, né? A conversão dele na estrada para Damasco foi, uma virada de 180 graus. De perseguidor virou apóstolo. Uma mudança radical. Mas a história não para ali. Quando a gente lê as cartas dele, percebe um crescimento, um amadurecimento que continua. O estudo até menciona, por exemplo, a mudança de atitude dele com João Marcos. Sim, bem lembrado. Alguém que ele tinha rejeitado feio antes, mas depois ele reconhece. Não, ele é útil para o ministério. Isso mostra transformação ao longo do tempo, né? Sem dúvida. E o estudo faz eco a um pensamento muito forte na tradição cristã, como aquele do J.C. Ryle. Se não tem evidência de santificação que progride, de mudança real de caráter, de comportamento, a gente tem que questionar se a conversão lá no início foi genuína mesmo. Forte isso também. A transformação não é um opcional, entende? É o fruto natural da nova vida em Cristo. O N.T. Wright explica isso falando que o Espírito Santo vai formando virtudes na gente. Novos hábitos, novas formas de pensar, de agir, que vão se tornando parte de quem a gente é. A obediência vai ficando mais natural, digamos assim. Porque o coração está sendo mudado. Exatamente, o coração está sendo transformado. Então, essa santificação que continua é tipo uma confirmação da conversão. Mas e quando a pessoa falha? E falha feio no meio do caminho? Pensa em Davi. Ah, Davi. O cara chamado de homem segundo o coração de Deus, e comete adultério, assassinato, a santidade dele acabou ali. Como fica? É aí que a história de Davi, especialmente quando a gente lê o Salmo 51, se torna tão poderosa e cheia de esperança para nós. Ele caiu. E caiu feio, terrivelmente. Mas ele não ficou no chão. Ele se arrependeu profundamente. Exato. O Salmo 51 é um retrato visceral, sabe? Do arrependimento genuíno. Ele não tenta se justificar, não tenta culpar ninguém, ele confessa. Ele pede perdão. E o que é crucial, ele pede transformação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Isso. O estudo apoiado em teólogos como Edwards diferencia bem esse arrependimento real, que tem dor pelo pecado, mas também um desejo sincero de mudar. Do simples remorso, ou só o medo de ser pego, sabe? Entendi a diferença. A santidade na vida do Davi mostra que existe essa possibilidade de restauração profunda, mesmo depois de uma queda horrível, através da confissão sincera e dessa busca por um coração transformado pela graça de Deus. Essa ideia de restauração é fundamental. E me lembra Pedro também. Outro que falhou feio. Nossa, Pedro negou Jesus 3 vezes. No momento crucial... Terrível. Mas Jesus não joga ele fora. De jeito nenhum. Aquela cena em João 21, na praia, depois da ressurreição, é linda demais. Jesus não só perdoa o Pedro, como o restaura publicamente. E ainda dá para ele uma tarefa importantíssima. Apacenta as minhas ovelhas. Ele restaura e comissiona. Exatamente. O estudo usa essa passagem com insights de autores como John Stott para mostrar isso, como a experiência da graça, da restauração pessoal, nos capacita para o serviço. Aquele que foi perdoado, que foi levantado por Deus, pode então cuidar de outros com mais compaixão, com mais entendimento, sabe? Faz todo sentido. A falha de Pedro não foi o fim da linha para ele. Pela graça de Deus, aquilo se tornou parte da preparação dele para a missão que viria. A santidade na vida dele é marcada por essa dinâmica: queda, graça, restauração e um serviço renovado. Que caminhada incrível a gente fez por essas vidas, hein? Tentando recapitular rapidinho o que a gente viu, com a ajuda do estudo, a santificação, na prática, parece ter essas 3 dimensões que se conversam, né? Isso.
Primeiro, a separação, que é definir nossa identidade em Deus, colocar limites claros em relação ao que não agrada a Ele. Vimos isso em Abraão, Daniel, José. Aham. Segundo, a obediência e submissão. É o nosso sim na prática contínuo para a vontade de Deus, mesmo quando custa. Moisés, Maria, Noé mostraram isso de jeitos diferentes. Sim. E terceiro, a transformação, que é esse processo que dura a vida toda de mudança por dentro, onde o Espírito Santo vai nos moldando à imagem de Cristo, como a gente viu em Paulo, Davi e Pedro. Exato. E é muito interessante notar como as diferentes vozes da teologia que o estudo traz, mesmo com ênfases diferentes, acabam apontando para a mesma direção, né? Sim. A gente tem desde a ênfase nas afeições santas, aquele coração que ama a Deus acima de tudo, do Edwards, até a necessidade de decisões práticas, de consagração total, como Finney falava. Certo. Vemos a importância da vida no espírito como algo normal, não excepcional, com Stonestad e a formação de virtudes, de novos hábitos, com Wright, tem um equilíbrio entre caráter e poder espiritual, sempre debaixo da palavra, que o Horton e Palma destacam, e também a dimensão missionária, comunitária da santidade, com Stromstad e Young. O ponto comum, o que é fascinante, é que a santidade na Bíblia nunca é só uma ideia abstrata. É algo vivido, é dinâmico, é relacional e transforma a gente de verdade. Exatamente. E no fundo, a grande esperança que costura tudo isso é aquela lá de 1 João 3,2, né? Que um dia a gente vai ser semelhante a Jesus, porque vamos vê-lo como ele é. Amém. E a santificação é essa jornada que a graça de Deus impulsiona e que vai nos preparando para esse encontro final, nos conformando a Cristo pouquinho a pouquinho na vida real, no dia a dia. Então, fica a pergunta: o que a gente faz com essa conversa toda? Boa pergunta. O estudo termina com uma sugestão de reflexão final que pode ser bem prática, sabe? Que tal cada um que está ouvindo escolher um desses personagens da Bíblia que a gente conversou hoje, aquele que talvez tenha tocado mais fundo. Legal. E aí separar um tempinho essa semana para pensar um pouco mais na história dele. Talvez ler de novo a passagem na Bíblia. E quem sabe definir um pequeno passo concreto de santidade inspirado por essa pessoa. Um passo concreto, tipo... Pode ser um passo de separação de alguma coisa que está atrapalhando a caminhada com Deus, ou um ato de obediência numa área que está difícil, ou talvez buscar ajuda para ser transformado em algum aspecto do caráter. E uma ideia extra, talvez compartilhar essa intenção com alguém de confiança, para criar um compromisso. Fique essa provocação para a gente levar essa exploração além do nosso papo aqui. Ótima sugestão para tornar tudo isso bem concreto mesmo. Bom, muito obrigada pela sua atenção hoje, nessa nossa exploração sobre como a santidade se parece na prática, olhando para a Bíblia. Foi muito bom. Até a próxima.